Bom, se você perdeu ou achou, perdeu o celular, Brasília em Revelo, lá do Ribeirão Preto, De Ribeirão Preto. dentro do Colégio Adventista. Eu te filmei cá. Vai pro site. Você vai pro teu site. Eu sei tudo. Você encontrou ou buscar o que você perdeu, tá bom? Meu site de evangelismo, tá? Para achar os perdidos. Então, essa turma feliz, amiga. Eu quero que ele tire uma foto nossa aqui, porque eu vou usar No meu também site de a hashtag Congresso MM UCB 2015. Quem já usou essa hashtag aqui? Me procuraram ontem no final para eu poder repetir, porque a galera queria postar a foto, né? A galera queria postar a foto. Então, Congresso MM UCB 2015, tá bom? Quero que você levante sua bandeirinha. Eu vou postar a minha foto também para deixar registrado esse momento e vou usar a hashtag, tá bom? Pro meu site de evangelismo, tá? Esse é o momento agora de agradecer. Eu quero, em nome de toda a organização do evento, agradecer a doutora Site de evangelismo meu. pelas palavras de hoje 125 mil e também a palestrante de ontem, Deise Reis, que tão prontamente está servindo também o evento, palestrou para nós e deixou aqui uma bela mensagem. Então fica aqui o nosso cordial agradecimento. Nós vamos chamar aqui as duas palestrantes, Raquel Fonseca, está se recompondo, e também a Deise Reis. Onde está a Deise? Subir? Disseram que era para descer, agora é para subir? Ok. Pode ser jogado? Tudo bem? Uma saudação para as nossas palestrantes. Estamos recebendo aqui uma pequena lembrança do evento. Muito obrigada. Deus continue usando vocês e o talento de vocês. Olá, tudo bem com você? Olha aí, olha só. Você se sentiu completa e absoluta minoria em algum ambiente? A professora Raquel falou que os tímidos não vão para o céu. Eu acho que você olha e você olha. Não, é verdade. Só que. Tímido, introvertido é outra coisa. Exatamente, é outra palestra, professora. Veja só. O que eu fiquei preocupado? Vocês pensam que a gente, por apresentar programa de televisão, ser pastor, eu falava muita gente não tem timidez. Mas em todo o meu ministério, eu nunca me senti tão pequeno perante um auditório, gente. Eu sou completa minoria, são 2.300 mulheres. Aí minha filha ontem perguntou para mim, olha só, Thalissa, 6 aninhos, papai, esse encontro é só de mulher? Eu falei, sim, filha. Então o que você está fazendo aqui? Estou aqui, filha, como todas. Irmãs, mulheres, princesas, rainhas, mães, filhas, namoradas, esposas, vocês são a bênção de Deus nessa terra. Amém? Nós vamos ter agora um momento muito especial. Eu peço permissão para vocês, para ficar até mais à vontade, porque realmente de todos os públicos, esse é o público mais feminino, mais encantador, mais romântico. Não, né? Sim ou não? Sim! Tá bom, deixa eu só sentir aqui o perfil de vocês que entusiasmam. Eu vou acabar de dar uma mensagem com vocês, mas eu vou falar o seguinte: quando eu falar a palavra mulheres, vocês respondem na presença de Deus. Quero só ver a temperatura de entusiasmo de vocês. O maior grupo de mulheres já reunidos na história da União
é bonita quem me zoe. Quem é nada fica quieto. Bem, né? Aqui tá bonita. Oi? Os bonitos não diziam. Tem bonita ali? Meu marido lá, gente. Tá bom, meu? Especial pra ele também, aquela médica. Bom demais. E como eu falei para vocês que aqui é juventude, sabe que jovem é aquele que não morreu. Não morra antes do teu coração parar de bater com a mulher, não importa a idade que você tem. Se você vive a juventude e tem calor pela volta de Jesus, você é bem-vindo ao céu do código, ao código aberto nesse momento aqui. Amém? Amém. Isso representando todas essas líderes do ministério da mulher. Uma mulher que fala, que a gente abraça, que a gente sente o aconchego feminino veio para cá, a senhora Tânia. Melhor que eu, mas quando eu soube que era um grupo de jovenzinhas, tô lá. Bom, começou o nosso tempo, tenho aqui pouquíssimos minutos para ajudar a lição de todas vocês. Eu tenho orado a Deus porque eu chamei aqui 4 mulheres que falam bastante. Tem aqui 2.300 mulheres que falam bastante. Eu já vi que eu vou ficar quietinho, já vou passar a bola para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre Jeremias. Deixe vocês se à vontade para falar. E atenção, coloca aqui, nós só colocamos para a missão desse momento agora, uma hashtag um pouquinho mais resumida, que eu achei que foi meio complicado. Congresso NN UCP 2015. Está aí na tela, NN UCP 2015. Eu coloquei aqui no meu celular, Twitter e Instagram, se você começar a comentar alguma coisa, nós vamos me ajudar com alguma coisinha de Facebook, se você postar também. Se você tiver alguma opinião, a gente vai ler durante a nossa discussão. Hashtag NN UCP 2015 é exclusivo agora para o nosso estudo da lição, maior estudo de lição com mulheres que já aconteceu no código aberto. Vamos lá, Jeremias para vocês. Eu vou começar. Pode? Eu gosto de estudar a lição de Jeremias, trazendo agora para o lado feminino, porque eu vejo em Jeremias um relacionamento bem autêntico com Deus. Ele sofreu um desafio que sofrem aqueles que vivem de forma desigual, de modo autêntico, adotando um padrão de excelência no mundo moderno. Jeremias tinha que levar advertências a um povo que estava com um relacionamento rompido. Ao mesmo tempo, ele demonstrava suas insatisfações para com Deus em relação ao povo, que intercedia pelo povo, e muitas vezes dizem que Jeremias era chorão. Eu não entendo assim, pastor. Eu vejo Jeremias um relacionamento muito autêntico com Deus. E na minha vida, eu trago isso de forma prática. Quanto mais eu for sincera, espontânea e autêntica com Deus, melhor será o meu relacionamento com Ele. Bacana, Jeremias. Bem, para mim, nós encontramos na Bíblia muitos exemplos, mas alguns parecem inatingíveis. Jeremias, eu me identifico com ele por 2 características dele. Mostrou fragilidade. Muitas vezes eu sou frágil. Mostrou medo, indecisão, mas também mostrou em certos momentos força, fez o que tinha que ser feito pela graça de Deus. Então eu identifico porque ele tem essas dois lados da moeda, o lado frágil, mas o lado na mão de Deus forte. Então nós somos assim, né? Temos as duas coisas. Manu, esses dias estava olhando aí umas revistas, alguns artigos, inclusive voltados para as mulheres, para ter uma lição de hoje. Gostei de uma frase que dizia assim: seja você mesma, afinal de contas, todas as outras já existem. Bacana. Eu gosto muito de estudar. Jeremias, com certeza, ele foi autêntico e, acima de tudo, ele era um incentivador, vítima de acusadores. Foi o que eu percebi na lição. Ao mesmo tempo que ele era ele mesmo, que ele era muito fiel naquilo que ele acreditava, o mundo puxava ele para baixo. E líderes religiosos, que eram pessoas para colocar um ministério deles para cima. Aí eu fico pensando nos dias de hoje. Quantas mulheres, quantas pessoas, principalmente mulher, ela se vitimiza muito. Jeremias, ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Por quê? Ele era puxado para baixo o tempo inteiro. Quando ele tentava ser incentivador, puxava Jeremias para baixo. Porque você é isso, porque você é aquilo. Hoje em dia a mulher ela é muito vítima disso. E muitas vezes se faz vítima disso.
ela, ao invés de tentar ser ela mesma, ela vai na onda dos outros e tenta puxar para baixo, que ela é errada, que ela não está certa, que ela está indo por um caminho que não é o ideal. Então, eu vejo muito isso hoje. Está faltando autenticidade por conta dessa humanidade que puxa a gente para baixo do tempo. E muitas vezes coloca-se como Jeremias parte de líderes religiosos. Pode partir de dentro da igreja. Nós vamos aprofundar o assunto é poder dessa semana, Jennifer. Jeremias para você. Ele era um profeta sensível, né? Eu acho que assim, ele se assemelha muito nesse sentido às mulheres, porque ele era emocional. Então a gente tem a tendência de acreditar que o homem é racional e a mulher é emocional, mas ele era muito emocional. Ele era de um coração muito sincero. E isso é uma percepção muito, muito incrível no ser humano. Eu admiro pessoas sensíveis. Então, para mim, isso é impressionante. O fato de Jeremias ter uma percepção em relação ao povo, em relação a Deus, ter um coração sensível, e era tocado, ele passava aquilo para as pessoas, ele passava aquilo para Deus. É difícil a gente ter uma intimidade com Deus como Jeremias tinha. Ele realmente conversava com Deus. Ele falava, eu estou passando por isso, e ele pontuava. Ele tinha um coração extremamente sincero e sensível. Seria que a gente já começou aqui com uma tendência, chamando Jeremias de profeta, com coração de profeta, corpo de profeta, chamado de profeta, mas quem sabe também uma parte de espírito feminino que a gente conversa. A gente conversou isso lá atrás, nós vamos desenrolar nessa semana algumas semelhanças que mostram que Jeremias com essa sensibilidade tem tudo a ver com esse congresso, mulher. E talvez de todas as lições de vários trimestres, a que você está estudando é de um profeta que se identifica diretamente com a alma feminina, com os desafios femininos, com as lutas femininas. E agora eu vou colocar aqui gasolina na fornalha, porque eu vou deixar você falando com quem está do seu lado durante 1 minuto. Com quem está do seu lado, fala aí, olha, o que você entende do profeta Jeremias? Quem é Jeremias para você? 30 segundos para você falar, 30 segundos para quem está do seu lado falar, todo mundo participou para falar da galeria. Quem é Jeremias para você? 1 minuto. Jeremias para mim está atrapalhando lá atrás da câmera. Tem que estar baixado. Se reconhecer o chamado, ser firme e cumprir esse chamado, pelo custo da perseguição que sofreu, mas ainda assim, a parte ter a confiança que Deus passava para ele, que não seria passageiro, uma promessa de renovação. Jeremias, para mim, representa todos os mártires que já sofreram para pregar o Evangelho. Gravado. Vamos comigo aqui. Já você conversa um pouquinho mais com quem está acionado. Agora a gente começa com a lição dessa semana. Minhas irmãs, não tem como a gente falar outra coisa. Quem não está nas redes sociais ou sabe hoje a notícia viaja muito rápido e não dá para esperar nem o pôr do sol para você ficar sabendo das coisas que chega de alguma maneira para você. Mulheres são românticas e quando uma mulher romântica você pensa em lugares românticos. Um dos lugares mais românticos do planeta é uma cidade chamada de Cidade de Luz. Qual é a cidade de luz do mundo? Minhas irmãs, vocês sabem o que aconteceu nas últimas horas em Paris? O mundo chora e clama por mais de 136 pessoas assassinadas, uma tragédia que mostra o maior evento terrorista que aconteceu na história do país desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceu ontem. Mulheres mortas, pessoas mortas, bombas estourando dentro de alguns estádios de futebol. Tivemos uma casa de show, talvez mais ou menos como essa, onde terroristas entraram atirando durante 10 minutos em quem estava lá dentro, 100 pessoas mortas. É uma tragédia. Uma semana, eu até vi nas redes sociais uma colocação interessante. A semana começa com Nama e Mariana. Passa por terremoto do Japão, atentado que você tem do Líbano. E agora terminamos com uma situação trágica de Paris. Nós vivemos um momento dessa palavra que às vezes cai no senso comum, mas não pode
Jeremias foi chamado como profeta mulher para falar um pouco em crise. E aí vocês, ele apresenta esse Deus a despeito da crise com uma frase chamada aliança. Como assim? Eu vou falar tudo bem? Pode, A ideia da aliança é diferente de uma ideia de barganha, porque Jeremias, no meio da crise, convoca o povo para um convite onde Deus tira a visão do povo dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, de viver o seu modo, do seu próprio jeito, para conhecer um novo padrão, um novo estilo, para mudar seus hábitos, sua forma, seu estilo, se tornarem então o povo ideal que Deus tinha como desejo nessa terra. Aliança significa renúncia, está acima da minha vontade. Ela é uma atitude, é uma decisão, porque quando eu me animo a alguém e eu decido, eu renuncio a todos os outros, é assim o casamento, é assim o meu compromisso profissional, mas não é um pedido, se eu fizer, se eu servir o Senhor, ele deve então me beneficiar, me proteger do mal. Eu não vou ver crises, pastor Deus. Talvez quem nos escute muitas vezes pense assim: se eu faço parte do povo de Deus, por fazer parte, aceitar essa aliança, eu não deveria enfrentar tantas crises. Mas, é no meio da crise, como nós ouvimos ontem da Tia Daisy, da Lorane, é no meio da crise, é o deserto que eu enxergo mais que eu estou na presença de Deus. E assim eu consigo me tornar mais parecida com Ele também. Quando eu renuncio aquilo que é o meu desejo, porque sem Ele, sem estar na presença dEle, meu desejo cega e me condena. Mas com Ele, meu desejo se torna bom. Podemos dizer então que a diferença entre barganha e uma aliança é que a barganha é dos interesses próprios e a aliança é uma relação de renúncia. Eu acho que exatamente nós, mulheres, entendemos claramente porque nós temos nessa figura aqui, na aliança que está nos dedos, a lembrança de alguma coisa, de uma palavra, amor. Aliança com Deus tem tudo a ver com amor, nada a ver com barganha. O amor é o centro de tudo. No relacionamento de amor, que enfrenta até crises, dificuldades, mas o amor supera tudo. Então, eu acho muito linda a associação com a aliança da mulher. Agora, posso fazer uma pergunta? Quem é que amou primeiro, nós ou Deus? E como é que nós sabemos amar para exatamente sermos obedientes a essa aliança? Eu penso que o desafio de semana é necessário do amor, saber sua posição perante o Criador, que foi quem nos amou primeiro. E o cenário do povo de Israel? A aliança me remete muito ao pacto. Quando eu lembro de aliança, quando eu penso em aliança, eu penso em compromisso. No sentido do relacionamento que você estabelecendo, que você está mostrando para alguém que você tem um compromisso com determinada pessoa. Então, quando você usa uma aliança do dedo, você está mostrando para as outras pessoas que você está comprometida com alguém. Então, ela tem um simbolismo muito grande. De certa forma, quando ele se referia à aliança, ele estava querendo dizer: eu quero ter um compromisso com vocês e com Deus. Então, eu quero que nós sejamos um povo só. No meio de toda aquela crise, ele queria pegar aquele grupo e mostrar que eles eram diferentes. Eles queriam mostrar que era uma geração de destaque. Então, ele queria colocar aquelas pessoas à frente daquele povo. Ele queria mostrar que existia uma geração que tinha compromisso no meio de uma aliança, simbólica ou não. A aliança representa o compromisso com Deus. Manu, nos dias de hoje, temos um mar de mulheres na nossa frente, cada uma com as suas lutas. Quais são as semelhanças daquele povo de Israel, talvez estava tão pervertido, distorcido, vendo Deus mais como barganha, até para os ídolos que eles estavam se entregando, do que um Cristo, do que um Deus de relacionamento que faz uma aliança. E hoje em dia, a história se repete? Hoje em dia, um termo muito utilizado é um relacionamento sério com. As pessoas, você vê nas redes sociais, os adolescentes, os jovens, ou até mesmo pessoas mais velhas, elas ficam ansiosas para poder colocar sobre o relacionamento sério com. E a gente fica vendo o que é considerado hoje um relacionamento sério. Muita gente está oferecendo relacionamento sério fake para a humanidade hoje em dia. Seja no sentido de namoro, seja no sentido de autoestima, uma promessa de barganha. Compre esse produto, faça isso, vista determinada amor, você vai ter esse amor próprio. É a barganha que o mundo oferece muitas vezes até com um relacionamento sério, que é oferecido por Deus, e muitas vezes as pessoas olham, acho que não é bem assim que funciona, né? Acho que não vai acontecer exatamente, porque isso vai ser mais fácil, esse relacionamento está prometendo mais coisas. É aí que muitas vezes a gente gosta do relacionamento sério.
uma aliança verdadeira e fica por aí com o mundo, com tudo que ele está prometendo para a gente nesse relacionamento falso. Madame, pergunta rápida para vocês, com todo carinho aí, com todo respeito. Quantas são casadas que estão aqui? Levanta a mão, a maioria, eu sei. Agora deixa eu ver quantas são solteiras. Levanta a mão, temos mais solteiras. Levanta a mão, orgulho, isso. Aí não, tem bastante jovens aqui, bacana. Eu não tenho homem para elas aqui, né? Eu tenho homem já. Eu creio que essa vez vocês não são melhor. Ela disse que não tem homens aqui, eu vejo uma outra perspectiva para solteiros, aqui tem mães de homens. E mães de homens, essa é a oportunidade. Hashtag fica a dica, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Nós somos uma missão para acompanhar criatura e criador. Nesse assunto de barganha, a gente percebe que o maior problema do povo de Israel. Gente, foi o povo dos 10 mandamentos. Essa semana o Brasil parou falando nas redes sociais da grande exibição da abertura do Mar Vermelho, da novela da Record. Não tem como não ficar sabendo dessas coisas. Assistindo ou não, você fica sabendo disso. E mulheres ficam pensando, esse é o povo de Israel que viu o mar se abrindo, que viu de Abraão, que passou por José, que viu a situação de Salomão, que recebeu as tábuas de Moisés, e é o mesmo povo que chega num ponto de perversão espiritual, onde tem uma barganha de criador, vem para criatura e tem que Deus mandar um profeta. Ele sabe com uma alma também feminina, sensível, para dizer, vocês estão completamente perdidos. Acontece isso hoje. Quando Caleb e Josué eles foram até Canaã, toda aquela geração de pessoas, eles tinham um coração duro porque eles estavam acostumados, eles tinham saudade da escravidão. Então, nosso coração, ele é pecador. A gente tem escravidão em nós. Ele está lidando com esse tipo de pessoa, com esse tipo de público. É exatamente a mesma geração. E nós também somos essa geração. Nós também nos identificamos com aquele povo. A gente precisa ser confrontado várias vezes. Nosso coração duro. E às vezes um profeta com um coração tão sensível e fica o tempo todo se fundando com uma geração que tem um coração difícil. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sei que está um pouquinho quente, a gente está acelerando bastante, nós vamos mais participar, mas a gente continua junto. Jeremias é levado para falar para um povo completamente apostatado. E acabamos de dizer que há semelhança da sensibilidade de Jeremias com a tua sensibilidade de mulher. Durante um minuto, depois vocês vão responder. Vamos dar para elas esse minuto e a gente vai participar depois. O que seria hoje o papel de uma mulher em pleno século XXI, ano 2015 e ano 2016, no estado de São Paulo? Qual seria a mensagem que você, mulher Jeremias, deveria dar a esse mundo, ou a essa igreja, ou ao grupo de pessoas que servem? A mensagem de Jeremias foi dura, já vou mostrar qual é a consequência disso. Mas qual seria a mensagem de uma mulher cristã adventista hoje perante o mundo? Um minuto para ficar ao seu lado e a gente já vai responder também. Jesus está voltando. Tô aqui, tá? Vou alternar com a Bianca, se...